Olá, eu me chamo Andrei Lucas, aluno do curso Superior em Segurança Pública pela Faculdade Unileia. Você está ouvindo mais um episódio do podcast Mais Informação, Mais Segurança. O assunto de hoje, abordaremos o tema Cultura de Paz no Convívio Escolar. Você deve estar se perguntando, mas o que vem a ser o termo cultura de paz? O conceito cultura de paz vem sendo discutido desde os séculos passados pelos filósofos da política social. Em meio a tantas definições, hoje utilizamos da definição publicada pela ONU, Organização das Nações Unidas, que define a cultura de paz como um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação, no pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, no compromisso com a solução pacífica dos conflitos, nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e proteção do meio ambiente para as gerações presentes e futuras, no respeito e fomento à igualdade de direitos e oportunidades de mulheres e homens, no respeito e fomento ao direito de todas as pessoas à liberdade de expressão, opinião e informação, na adesão dos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis na sociedade e entre as nações, e animados por uma atmosfera nacional e internacional que favoreça a paz. No âmbito escolar, a cultura de paz é definida pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, a ser aplicada nas instituições escolares, no intuito de trabalhar tais questões de forma respeitosa, buscando o diálogo. Bom, agora que vocês entenderam o termo cultura de paz, vamos adentrar na temática principal do nosso podcast, cultura de paz no convívio escolar. Se você acompanha os noticiários dos últimos dias, principalmente no ano de 2023, vocês puderam ver a sequência de ocorrências de violência, crimes hediondos e até mesmo ataques terroristas em instituições escolares. Sobre isso, tem se levantado inúmeros estudos, e esses estudos buscam mapear os ataques de violências extremas em escolas no Brasil cometidos por estudantes e ex-estudantes, crime contra a vida ou tentativa contra a vida, que foram planejados. O foco principal, ainda que não exclusivamente, é a escola. E os estudos nos trazem as questões principais. Por que a escola? Qual o significado, o sentido a escola tem para esses criminosos? O objetivo dessas pesquisas é entender, compreender e levantar estratégias para que se possa alcançar uma prevenção e também uma pós-venção. Nesse momento eu vou apresentar alguns dados para vocês referente aos ataques de violências extremas em escolas no Brasil. Nos últimos 21 anos, foram registrados no Brasil 22 ataques em 23 escolas cometidos por estudantes e ex-estudantes, sendo 15 estudantes e 10 ex-estudantes. Em 3 casos, agiram em dupla. Dentro desses números de ataques em escolas, 12 dessas escolas eram estaduais, 7 municipais, sendo uma delas uma escola cívico-militar, e 4 particulares. Em meio às vítimas fatais, foram confirmadas 23 estudantes, 5 professores, 2 profissionais de educação, 5 atiradores suicidas. Lembrando que nessas pesquisas não constam os casos desbaratados antes de ocorrerem, porque muitos nem saíram na mídia. Também não constam os realizados por adultos, os não planejados, ocorridos no momento de uma briga. Vale colocar em observação o ataque que aconteceu em Aracruz. O mesmo atirador atacou uma escola estadual e uma particular.
Analisando sobre o aspecto da linha do tempo, desses 22 ataques em 21 anos, 9 ocorreram nos últimos 8 meses antecedente a agosto de 2023. O primeiro desses casos estudados, onde envolveu violência extrema, aconteceu em Salvador, Bahia, em 2002, onde tiveram 2 mortos. No ano seguinte, em 2003, aconteceu um atentado em Taiúva, São Paulo, constando uma morte. Após o ocorrido no ano de 2003, outros casos surgem, porém de forma esporádica. Pulando alguns anos, em 2011, ocorreu um caso que choca o Brasil. Com 13 mortes, ocorre um atentado no Rio de Janeiro. E, em seguida, em São Caetano do Sul, São Paulo, com uma morte. Outro também no ano de 2019, em Suzano, com 9 mortes. O que chama atenção é que, em meio a 22 ataques em 21 anos, 9 dos ataques ocorreram dentro de 8 meses entre o ano de 2022 e 2023. E esses ataques ocorreram de forma até mesmo simultânea, onde no ano de 2022 ocorreram ataques no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará, São Paulo. Em 2023, tivemos casos no interior de São Paulo e na capital de São Paulo. Então, esse gráfico nos mostra algo muito sério e preocupante, que os ataques vêm crescendo de forma expressivamente assustadora. Mas voltamos à pergunta inicial: o que está acontecendo? Por que nessas escolas? Foram levantados dados do IDEB, dados de ocorrências de violências, dados dos recursos humanos, infraestrutura física, etc. Mas nada foi encontrado que ligasse os ocorridos ou que explicasse os acontecidos. Muitos podem até pensar: mas tal escola era violenta, tal escola era de uma geografia ruim, não tinha uma estrutura física. Mas não. Muitas das escolas onde ocorreram ataques extremamente violentos eram escolas que não tinham nenhum relato ou ocorrência de algum tipo de violência, seja extrema ou das mais variadas possíveis. Com isso, não podemos afirmar que a escola é a culpada, a estrutura da escola é culpada, ou a região onde a escola está localizada é culpada. Quanto a isso, não se tem um padrão definido que explicasse o porquê essas escolas foram feitas alvos desses ataques. Bom, os estudos continuam e o que se tem é um perfil predominante dos autores. Eles são jovens. O mais jovens, em meio a esses casos, tinha 10 anos e o mais velho, sendo ex-aluno, 25 anos. São eles do sexo masculino, brancos. Possuem ou possuíram um gosto pela violência e culto às armas, busca por ser valorizado, busca por reconhecimento para um determinado público, indícios de transtornos mentais variados. Também se tem autores que vivem um isolamento social, as relações interpessoais restritas, misoginia, masculinidade tóxica, machista, agressivos, submissão da mulher, racismo, homofobia, entre outros. A mobilidade econômica descendente da família, desemprego, falta de perspectiva e propósito. Vale ressaltar que esse conceito mobilidade econômica descendente da família
é algo muito atual, uma situação provinda do isolamento social por conta do Covid. Alguns apresentam histórico de violência doméstica, muitos abandonaram a escola. Dentro desses estudos, se aprofundando mais ainda, eles possuem duas características principais: o sofrimento na escola, o exemplo, ciúmes, ter sido castigado, bullying. Alguns dos exemplos, eles voltaram para se vingar, como no Morro do Chapéu, por conta de uma suspensão, em Goiânia e Sobral por conta do bullying. Além disso, nos últimos anos, foram levantados adolescentes que são usuários da subcultura extremista, geralmente buscam fazer o maior número de vítimas. São pessoas, eventualmente criminosos, que planejam seus crimes por longo período de tempo, como o caso de Araracruz, onde o indivíduo planejava o atentado há mais de 2 anos. Jovens que tinham articulação com comunidades mórbidas, chans, fóruns online de incentivo à violência e misoginia, extremistas. O mais recente, o acesso facilitado à Deep Web, à superfície da internet, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, Twitter, Discord, a falta de monitoramento e supervisão dessas redes vistas por muitos como comuns, como apenas redes sociais normais, mas que traz consigo uma imersão a discurso de ódio, onde se propaga homofobia, discriminação racial, social, religiosa e de gênero. E não é algo muito difícil de se achar. E alguns dos ocorridos, ao estudar as redes sociais dos criminosos, pôde-se constatar publicações agressivas, publicações hediondas e até mesmo publicação de planejamento de ataques. E o mais assustador é que essas publicações tiveram curtidas, comentários, compartilhamentos. Atitudes essas que incentivaram e que incentivam criminosos a cometerem tais atos. Não somente, mas também a cooptação, jogos online, Roblox, Fortnite, Minecraft, chats de conversas em games, mecanismo de aliciamento, comunidades de gamers como Discord. Os jovens são cada vez mais apresentados a conteúdos extremistas dentro desses conteúdos, digamos que inofensíveis. Eles têm uma ideia de achar que o mundo lhes deve alguma coisa, que está sendo sonegado ou ameaçado por grupos que eles consideram que estão sendo injustamente favorecidos pela sociedade. O exemplo, vaga na universidade, um bom emprego, reconhecimento, as melhores mulheres, etc. Segmentos de frustração, de exclusão e de raiva. O mundo não é como gostariam. Têm em suas mentes a diversidade como ameaça. Um rapaz com o codinome Talci nas redes sociais publicou: "Estou aflito, estou cansado, estou angustiado, estou cheio de ódio e meus pensamentos só me dominando e me matando aos poucos por dentro." E essa publicação tiveram 3 curtidas, um alcance de 141 usuários. Esse rapaz foi o criminoso que causou o ataque em Suzano. O principal fator atraente
que faz esses jovens entrarem nesses grupos obscuros das redes sociais é o acolhimento. Eles se sentem valorizados, como se fizessem parte de algo, de um motivo, sente parte de algo maior. Eles tendem a idolatrar terroristas e extremistas, sanctos, termo em latim para santo, que glorificam os que conseguiram realizar ações criminosas, inspiração em outros ataques, como de Columbine, em 1999, nos Estados Unidos, onde tiveram 15 mortos. Buscam expor suas referências através de roupas, de armas, através do exibicionismo, objetos que os relacionem com outros extremistas, digamos que de sucesso em seus ataques. Com isso, temos que buscar um entrosamento com os nossos jovens, para que eles não venham necessitar de um acolhimento, de uma valorização externa, mas que dentro de suas casas, dentro de seus ciclos de amizade, dentro das suas instituições escolares, elas venham encontrar um acolhimento que elas precisam. Outro sim, não culpabilizando, mas também um outro aspecto levantado é o chamado efeito contágio, onde a mídia, através da sua forma de divulgar os ocorridos, acabam que contribuindo a favor dos criminosos que buscam notoriedade, aquele desejo de ser famoso, que através da repercussão da mídia, a maneira como ela é noticiada, acaba estimulando outros casos semelhantes. A cobertura jornalística pode desencadear até 3 massacres na semana seguinte, ou ameaças, pois o modo de trazer a público a notícia acabam dando muito notoriedade ao criminoso, destacando o seu crime, destacando a sua personalidade, destacando o seu planejamento do ataque. Vale também as pessoas que estão ao redor, as pessoas externas e as que frequentam as redes sociais, observar os aspectos de antecipação, os anúncios antecipados, que muitos deles acabam que publicando, buscando essa notoriedade. Outras pessoas geralmente ficam sabendo, mas nem sempre dão crédito. Então, essas ameaças, essas publicações de ódio, ofensivas, precisam ser levadas a sério, precisam ser assistidas. Outro fator crescente para esses casos é o advento da pandemia, anteriormente dito. Jovens, através do afastamento escolar, do isolamento social, tiveram um tempo muito maior online. Com isso, um agravante crescente do adoecimento mental. E claro, por conta desse afastamento social, esse contato físico, muitos desaprenderam a conviver pacificamente com outras pessoas. Logo, quando voltaram às escolas, tiveram um aumento de violência bem expressivos. Muitos jovens voltaram até mesmo com temperamentos totalmente diferentes de quando entraram em confinamento. Muitos, isolados dentro de casa, vivenciaram a realidade de agressão física, moral, abusos psicológicos, abusos sexuais. Com isso, em cima de todos esses estudos, precisamos nos reunir para entender, levantar propostas e aplicar tais propostas no dia a dia escolar.
buscando a prevenção, buscando o intermédio em meio a essas situações, pois o maior desafio atualmente é não saber lidar com tais situações, é não saber lidar com um aluno agressivo, é não saber lidar com alunos com transtornos mentais. E essas sequências de ataques é algo novo no Brasil. É muito simples falar que a saída é o aumento da vigilância e segurança nas escolas, mas será mesmo? Nem em todos os casos. Em questão de segurança, devemos buscar um maior efetivo externo, uma proteção à escola, principalmente em regiões vulneráveis. Não significa policiais disciplinando alunos nas escolas, uma situação de militarização. A escola deve ser aberta à comunidade, integrada e parte do território, para que os alunos não venham se sentir em um regime autoritário, mas que venham se sentir parte daquele núcleo. Vale ressaltar também um maior efetivo no controle das armas de fogo, já que muitos dos casos foram ocasionados por armas de fogo. Se faz necessário políticas de responsabilização e punição para a plataforma que abrigam conteúdos que incitam violência, que ensinam como planejar ataques, etc. Tem conteúdos no TikTok mesmo, uma rede aparentemente tão inofensiva, uma rede de dancinhas, que publicam conteúdos de como fabricar armamentos caseiros. E se faz necessário uma norma e uma fiscalização desses conteúdos, determinar prazos para a retirada de tais conteúdos e a penalização caso isso não ocorra. Novamente, levar a sério anúncios de ataques. As escolas precisam ter programas de segurança, como por exemplo o botão de pânico em pontos estratégicos. É importante também qualificar os envolvidos na instituição educacional, como por exemplo os professores, não somente em casos de violência, mas também uma emergência médica, como por exemplo um aluno passar mal e um professor saber dar os primeiros socorros até a chegada de um profissional. Outro exemplo, em caso de incêndio, de emergência, onde a instituição precisa ser evacuada, se faz necessário ter dentro da instituição pessoas capacitadas para guiar e bloquear a situação de emergência. Voltando às mídias, se faz necessário a não divulgação de informação sobre os autores, sobre os processos, mas buscar divulgar mais sobre as vítimas. Para a comunidade, se faz necessária a ampliação do sistema de proteção social básica, como o CRAS e os CREAS, o fácil acesso e ampliação do serviço de apoio à saúde mental, um atendimento psicológico, psiquiátrico, algo que também poderia ser trabalhado e aplicado dentro das escolas, um apoio psicológico, tanto para os alunos e educadores, quanto para seus familiares. Entregar à comunidade instituições sociais diferentes da escola. Algo que ofereça programas de oficina artística, culturais, esportivas, fortalecendo ou criando espaços de socialização e participação. Tá, mas o que cabe à escola? A escola, não como instituição, mas como os envolvidos dentro da instituição, elas devem se alientar nos sinais de alerta,
que devem ser observados nos adolescentes pelos profissionais da educação. Pontos como interesse em comum por assuntos violentos, tais como obsessão por armas de fogo, massacres, vangloriar-se de acesso a armas, buscas e interesses em vídeos, livros, blogs, etc., de conteúdos nazistas e misóginos, o afastamento progressivo e repentino de amigos, família e atividades, incluindo online ou via mídia social, prestar atenção ao bullying, especialmente direcionado a diferenças de raça, religião, gênero, orientação sexual. Bullying nunca foi e jamais será brincadeira, por mais que pareça inofensivo. Outro ponto, a agressividade e uso de expressões pejorativas ao falar com mulheres e meninas, capacitismo, racismo, LGBTQIA+, fobia. Muitos se recusam a falar com professoras e gestoras mulheres. Irritabilidade excessiva, a falta de paciência ou ficar com raiva rapidamente. Atitudes violentas de formas verbais ou físicas. Outro ponto, expressar pensamentos persistentes de ferir a si mesmo ou a outra pessoa. Fazer ameaças diretas a um lugar, outra pessoa, a si mesmo. A exaltação a ataques em ambientes educacionais ou religiosos. Recrutar cúmplices ou audiências para um ataque. Expressar diretamente uma ameaça como um plano. A escola teria que ser diferente, mais receptiva, agregadora e conectada com a cultura juvenil. Ela tem que buscar atuar de forma significativa e positiva. A escola pode ser cenário de violência, mas também é um espaço privilegiado de prevenção de conflitos e agressões e de promoção do bem-estar e da convivência democrática. Se faz necessário colocar nas rotinas escolares, dentro das salas de aulas, a roda de conversa, a roda de diálogo, que se possa ser levantado temas onde os alunos possam de forma livre expressar suas opiniões e fazer do diálogo. Para concluir, a cultura de paz, o convívio, o diálogo precisa ser abordadas dentro de casa, dentro das escolas e entre os grupos sociais, principalmente entre os jovens. O trabalho com a convivência democrática na escola precisa ser um tema comum e rotineiro. Abordar as 3 diferentes vias que são interligadas entre si: a via interpessoal, maneira de ser e de fazer dos atores da escola, especialmente a relação que estabelecem entre si, como exemplo de aluno e professor. A via curricular, planejamento e execução de atividades pensadas especificamente para trabalhar a formação ética e habilidades socioemocionais dos alunos. A via institucional, atividades educativas que partem da organização da escola e da classe e que tem como pressuposto a participação democrática. As propostas de intervenção precisam ser de atenção, promoção, prevenção e segmento. É bacana também trazer para a sala de aula esses acontecidos não como serem seguidos, mas como debates para saber o ponto de vista dos alunos. O que eles acham sobre isso? Quais as razões dos ataques? Como os jovens veem isso? O que sabem sobre isso? Como se sentem? Sempre importante o investimento na formação continuada para a mudança pessoal e para a melhoria da qualidade das relações,
tratar sobre a comunicação empática e assertiva, o clima escolar, regras, diferentes tipos e processos, os problemas de convivência, bullying, indisciplina, incivilidades e provocações, mediação de conflitos, sanções. Isso é importante para que ocorra uma melhoria da qualidade das relações, uma comunicação não violenta, saber lidar com os problemas de convivência, intervenção em conflitos, entre outros. A escola deve buscar manter atualizado o seu plano de convivência. O que seria esse plano de convivência? É um documento que concretiza a organização e o funcionamento da escola com relação à convivência, estabelecendo as linhas gerais do modelo de convivência a ser adotado na escola, os objetivos a serem alcançados, as normas que o regulam e as ações que serão realizadas nessa área para o alcance dos objetivos. É elaborado com a participação de todos os atores da comunidade escolar e visa fomentar a convivência respeitosa, a prevenção e mediação dos conflitos, a redução de violência e do bullying e a melhoria da qualidade do clima escolar. Nesse episódio, você pode observar que é o termo cultura de paz, como se aplica na prática a cultura de paz nos ambientes escolares e como esse conceito pode melhorar a convivência escolar. Chegamos ao fim do nosso podcast. Mais informação, mais segurança.